Muito bem, você que acompanha o nosso Tarde Mais sabe que nós temos falado aqui ao longo dessa semana e em oportunidades anteriores também, um assunto que nós temos abordado com a maior frequência é a questão da violência, da criminalidade na Grande BH. Me perdoem, o pigarro está danado hoje, mas nós vamos levar assim mesmo. Recentemente, inclusive, nós mostramos aqui uma estatística do crescimento do roubo de veículos, uma coisa assustadora, 23% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. É muita coisa, é muito veículo roubado, né? Mostramos aqui também, você acompanhou com a gente, o mapa da criminalidade, pontos críticos, bairros mais suscetíveis aos assaltos, ao crime de maneira geral. Estou recebendo aqui a capitão Regiane Fonseca Silva Calixto, que é assessora de comunicação do Comando de Policiamento da capital. Capitão, muito prazer em recebê-la, obrigado por ter vindo, obrigado pela presença. Ô, gente, é capitão mesmo, ela estava me explicando. Eu acho isso horrível, chamar uma moça bonita de capitão, né? Mas não é capitã. Explica para o pessoal por quê. É porque visa o posto, capitão. Se refere ao posto, né? Independente de ser policial masculino ou policial feminina. É o posto, então é um posto de capitão. Capitão. Tá certo, tá explicado. Eu preferiria que fosse capitão, mas tudo bem. Bom, você viu aí a nossa abertura, né? E há hoje uma preocupação muito crescente da nossa população no sentido da segurança, é uma das maiores preocupações do brasileiro de maneira geral, né? O que está acontecendo? A violência está aumentando, a criminalidade está aumentando. Vamos falar especificamente da nossa Grande BH. Minas Gerais, Belo Horizonte, ela segue o cenário brasileiro, o cenário mundial. Hoje em dia, a crise, ela afetou o nosso país, afeta a nossa cidade, e com isso, várias pessoas estão desempregadas. E algumas dessas pessoas vão para a prática do crime. Daí, o aumento em algumas modalidades criminosas na Belo Horizonte e na Grande BH. Nós sabemos que a Polícia Militar trabalha com estatística, tem um trabalho muito sério, né, em cima de estatísticas, é uma atuação muitas vezes baseada, né, nesses dados, né? E vocês perceberam, isso é perceptível ali dentro no dia a dia, dentro do trabalho da Polícia Militar, esse crescimento em função de crise econômica, as coisas estão associadas? Sim, a polícia ela realiza o mapeamento diário do crime, da criminalidade também para subsidiar a sua atuação. E um desses fatores que aumentam o crescimento, que gerou esse aumento, foi sim o desemprego, a crise, mas ele é apenas um desses fatores. As estatísticas então batem ali, né? Com certeza. Bom, vamos falar aqui agora, é uma questão complicada, eu disse aqui no início da semana, mostrando aí um mapa da violência, que com muita tristeza que eu comunicava que uma rua que faz esquina com a minha está nesse mapa, está lá na lista. Gente, mas quais são as regiões de maior violência ou de índice de criminalidade de maneira geral? E eu queria me referir especialmente ao roubo de veículos, né? Furto, roubo de veículos. Dá para a gente definir essas regiões? Bem, nós temos, eu queria eleger um bairro de destaque, que é o bairro Padre Eustáquio, mas aliado, junto com o bairro Padre Eustáquio, nós temos locais onde existe faculdade. Então, nesses locais, onde essas ruas adjacentes a essas faculdades, a gente também percebe, a polícia percebe o aumento desses índices de roubo, furto de veículo. Ah, interessante. O universitário, então, ele é uma vítima preferencial. É por conta que ele deixa o seu veículo ali naquele local e vai para a faculdade, lá permanecendo um bom tempo. E aí, se não existe policiamento, se ele não tomou as devidas precauções no local onde deixar o seu veículo, ele é uma vítima potencial. Então, quer dizer, proximidade, atenção, acho importante, eu não sabia disso, nas proximidades de faculdades, universidades, de maneira geral, né, é sempre bom estar atento. Mas, dentro de cada região, né, Belo Horizonte tem várias regiões, no Nordeste, região Central, Leste, dentro de cada região nós temos também ruas, especificamente ruas mais visadas, onde a estatística aponta para esses locais, para essas ruas.
E o que leva uma determinada rua dentro de um bairro a ser mais visada que a outra? Facilidade. O cidadão infrator, ele seleciona dentro daquele local onde ele vai atuar, o local mais fácil para ele. Ou seja, uma rua mais escura, uma pessoa que deixa um objeto valioso, vamos citar, por exemplo, o notebook à vista. Então, o cidadão infrator, antes de ele agir, ele vai selecionar aquele alvo mais fácil para ele. E daí, essas ruas serem destaque, né, quanto a esse tipo a essa prática desse tipo de crime. Bom, mas a gente percebe que algumas avenidas, inclusive, avenidas são vias importantes, como, por exemplo, aparece no mapa, no mapa da criminalidade, aparece na estatística. Vou lembrar aqui, por exemplo, Silviano Brandão, Avenida Silviano Brandão, no bairro Sagrada Família Horto ali. Poxa, uma avenida, um polo, inclusive, um polo moveleiro, né? Como se diz, vendas de imóveis, né? Ali tem 2.000 lojas especializadas em mobília e tal. É a avenida das mais movimentadas. Nós temos ali, inclusive, o INSS, né? Nós temos ali grandes lojas, várias linhas de ônibus que trafegam ali o dia inteiro. Por que uma avenida como essa aparece no mapa? Aquela região da Avenida Silviano Brandão, lá existem imóveis antigos que possuem apenas uma garagem ou nenhuma garagem. E aí o morador, ele tem que deixar o seu veículo na rua. E aí o que acontece? Grande quantidade de veículos na rua, uns com algum objeto que possa atrair a atenção do cidadão infrator, que desperte nele o interesse de querer aquele objeto que está ali. Por isso, sim, a gente atribui, sim, esse fator a esse fato. Eu não acredito que na Silviano Brandão ela seja uma rua de destaque quanto a roubo de veículos. Ela não aparece na nossa estatística como um local de destaque de roubo ou mesmo furto de veículos. Apareceu numa estatística que nós divulgamos aqui, inclusive um trabalho do Estado de Minas, né? Fizeram esse mapeamento e a Avenida Silviano Brandão aparece. Mas, de qualquer maneira, um aspecto interessante que você citou aí, o veículo está sempre, é um componente importante, né? O veículo é sempre visado, o roubo de veículo, e mesmo não é roubar o veículo em si, é a pessoa que está ali no veículo. Então, tem uma ligação sempre muito forte com o veículo, não é? Quais são os carros mais visados? Existe essa questão de marca, por exemplo, fala assim, o carro popular é mais visado porque é para desmanche. Tem isso, capitão? Bem, vai depender daquilo que o cidadão infrator está planejando. Se ele quer um veículo para desmanche, ele vai pegar um veículo mais antigo ou mais simples, que ele vai entregue lá naquela oficina e ele de imediato já não fica nenhuma peça do carro mais. Se o cidadão infrator ele quer cometer uma ação criminosa, ele já vai pegar um veículo mais potente, para facilitar a fuga. Então, vai depender do objetivo do cidadão infrator. Muitas vezes ele não quer o carro, ele quer o objeto que está ali no interior do veículo. Ou ele quer o motorista ou o condutor para levá-lo até uma agência bancária e ali sacar uma quantidade de dinheiro. Então, o agente vai depender da animosidade daquele agente, do cidadão infrator. Sim, e agora vamos falar de dicas. O que a gente pode dizer para o cidadão que está aí acuado, com medo, né, se sentindo impotente e que tem que sair de casa todo dia para trabalhar, para estudar, tem que enfrentar essa questão. Cuidados, por exemplo, ao sair de casa, ao chegar, o que você poderia deixar aí para a gente de dicas de segurança? Bem, a primeira e mais importante delas é nunca reagir a um assalto, a uma tentativa de roubo, nunca reagir. Tentar decorar as características principais daquele autor, e aí ligar o 190, chamar a polícia militar e passar para a guarnição que irá atender aquela pessoa, no sentido da polícia militar conseguir prender essa pessoa. Sim. Segundo, não deixar o veículo em locais ermos, locais sem iluminação, locais cobertos com árvore, locais escondidos. Não deixar objetos de valor à mostra dentro de veículos, tais como celular, notebook, carteira, que chamam a atenção do cidadão infrator. Capitão, para a garotada aí, namorar escondidinho, viu, gente?
Isso é muito importante, essa dica. Aquela coisa de parar o carro num lugar ermo para ficar ali naquela resenha com a namorada, com o namorado. Isso é perigosíssimo. Um carro isolado numa rua de pouca iluminação, Uma vítima hipotencial. está pedindo para ser assaltado, não é isso? Exatamente. Evitar permanecer dentro do veículo, chegou, desligou o veículo, pegou, Não desça fique. imediatamente e vá para o seu local. Não ficar dentro do veículo. E, principalmente, vamos frisar isso aqui, jamais reagir. Jamais reagir. Né? Não tente bancar o herói, porque herói morto, entendeu? Herói morto não resolve muita coisa. Então, jamais reagir, jamais tentar dialogar com o marginal. É silêncio, calou a boca, entregou, perdi. Pronto, tá aí, leva o carro, leva a chave, leva o relógio. Porque é isso, com trabalho, com luta, a gente reconquista tudo isso que você perdeu, mas sua vida é uma só. Então, essa questão da reação, vamos deixar de lado. Isso é para cinema. Isso é para cinema. Aquele valentão que dá um soco, derruba um, derruba o outro, enfim, isso não existe. Isso não existe na vida real. Reagir, você vai tomar um tiro, que é o mais provável, não é isso, Camila? Com certeza, reagir jamais. Eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer a Polícia Militar por essa atenção com o nosso programa. E vamos ver se a gente continua conversando aí sobre essa questão da segurança. Os temas, né, são muitos, inesgotáveis. E nós vamos continuar em contato com a assessoria da Polícia Militar e, quem sabe, para recebê-la aqui mais algumas vezes, tá bom? Ok. Capitão, né? Isso, Meu capitão. Deus, não é capitão, não conformo com isso. Obrigado. Por nada. Gente, nós vamos fazer mais um intervalo comercial, voltando daqui a pouquinho. Hoje ainda tem música, hoje tem besterol da internet, hoje tem humor, tá bom demais o programa. É um minuto só.